É engraçado, né? Como o pessoal que critica a arte contemporânea sempre acusa ela de ter temas absolutamente ridículos, né, ou horríveis, como, por exemplo, bananas no silver tape ou esculturas invisíveis que são vendidas a preços exorbitantes. Mas essas pessoas nunca apontam um dedo para sua querida arte antiga, como se os antigos sempre tivessem temáticas lindas e maravilhosas, né? Por exemplo, atropelamento, né? O atropelamento sempre foi um grande objeto artístico no mundo antigo, né? E sempre foi representado de maneira absolutamente gloriosa e em destaque, como é o caso aqui que a gente vai ver no estandarte de Ur, né, na obra analisada no vídeo de hoje. Tá? Então vamos um pouquinho olhar aqui, mais tarde eu explico um pouquinho mais sobre a arte em si, mas vamos ver essa cena aqui só para ilustrar o que eu estou falando. Então vocês estão vendo aqui um, um sujeito então numa carroça e ele vai passando por cima dos seus inimigos e é bem destacado na imagem que o sujeito está sendo pisado violentamente aqui. Mas os nossos amigos sumérios que produziram essa obra não são os únicos. Por exemplo, os egípcios, né, lindos da pirâmide, etc. Né, também, né, mais cenas de gente sendo esmagada, como por exemplo aqui o faraó pisando por cima de todo mundo e os cachorros devorando seus inimigos. É uma cena bem brutal, tá? Até de mau gosto, mas estava lá, né? E é claro, né? Idade Média. Então vocês estão vendo aí a tapeçaria de Bayeux, né? Onde tem várias cenas de atropelamentos vindo de cavalos, né? Essa aqui é só uma das cenas, né? Então essa obsessão com atropelamentos sempre fez parte da arte antiga. Quer dizer, até um pouquinho da moderna, né? Nós temos um escritor de ficção científica, o Ballard, escreveu um livro chamado Crash, que é sobre a arte dos atropelamentos, né? Mas é muito barra pesado, deixa quieto isso aí. Bom, onde eu quero chegar com isso aqui? O que eu quero chegar é que é o seguinte, né? A linguagem artística, ela é repetitiva porque com o tempo vai sendo criando padrões que são mais eficientes na comunicação, né? E quando nós estudamos artefatos realmente muito antigos na arte, como é o caso do estandarte de Ur, que a gente vai trabalhar aqui, nós podemos perceber algumas dessas matrizes. Veja, durante séculos e séculos, a maneira que a gente está se comunicando através de imagens foi sendo moldada e, de certa forma, ficou fixada. Eu vou usar agora algumas palavrinhas que, se você é um historiador, você não vai gostar, mas tudo bem, tá? Que é o imaginário ou inconsciente coletivo, tá? Mas, de modo geral, nós usamos essas temáticas repetidamente, né? E quando a gente vai na origem, isso esclarece muitas coisas aqui. E vocês vão ver que é mais atual do que parece, tá bom? Bom, o que é o estandarte de Ur, né, que é a obra de hoje? O estandarte de Ur é essa caixa que vocês estão vendo. Estandarte eu sei que é uma bandeira, mas foi um título dado pelo arqueólogo que escreveu, que descobriu nessa obra, o Leonardo Olley, né, no começo do século XX. Ele batizou isso de estandarte, mas na verdade é uma caixa, tá? Essa caixa, por sua vez, ela tem dois painéis diferentes, tá bom? O painel que vocês estão vendo aqui, que é meio que o momento de paz, e outro painel que é dedicado ao tema da guerra. Ela tem por volta de 50 centímetros, mais ou menos, tá bom? Olha só que interessante, né? A ideia de você fazer uma oposição entre guerra e paz, ele é muito frequente na história da arte. Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Então, quando você pega, por exemplo, o nosso querido Cândido Portinari, que ele fez para presentear a ONU, né, o prédio recém-fundado, um enorme painel dedicado a esses temas, né? Então, de um lado você tem a paz e do outro da guerra. Reparem novamente, o tema se repetem, tá certo? Então nós temos aqui essas duas cenas, né? A Mesopotâmia foi o lar das civilizações mais antigas que existiam, e Ur é uma das cidades mais antigas da história. E esse artefato demonstra aos historiadores a exuberância econômica, militar que aqueles estados que estavam surgindo estavam conquistando, tá? E isso é muito importante, tá? Porque a arte e o Estado vão estar começando a ser interligados naquele momento, tá? E essa união entre arte e Estado, ela continua até os dias de hoje, como já vou demonstrar aqui para vocês, tá?
O artefato, pessoal, tem muitas coisas aqui para a gente analisar, tá? Tem vários vídeos na internet analisando por menores, tá? Não vou me concentrar muito nisso, mas vou dar um exemplo aqui. Se você trabalha com arte antiga, é sempre importante reparar nos materiais que são utilizados, tá? Então, por exemplo, aqui você encontra o lápis lazuli, né? O lápis lazuli é uma pedrinha do Afeganistão, que ele dá esse belíssimo azul que vocês estão vendo aí. Era uma matéria-prima caríssima e que mostra o poder econômico dessa cidade. Não é só isso que nós temos o mármore vermelho da Índia, tá? E o betume local, que é o petróleo, que até hoje é a maior riqueza lá do Iraque, né? Ou seja, apenas pelos materiais a gente já repara aqui o poder econômico dessas cidades, né? Nada disso era barato de trazer, tá? Também outra coisa importante, estar nesse local, usar esses materiais, já nos diz o quanto essa mensagem seria importante. Você não vai gastar, por exemplo, milhões e milhões, por exemplo, de uma propaganda do governo, num local que ninguém vai ver. Tá? Você vai gastar em locais efetivos e que sempre custem uma nota, sei lá, comercial no final de um campeonato, coisa parecida, tá? Outro ponto interessante aqui, nessa primeira cena que a gente vai ver aqui, que é o da paz, é isso aqui. Tá vendo esse personagem? Ele é desenhado maior do que os outros. No da guerra acontece a mesma coisa. O nome técnico disso aqui é perspectiva hierárquica, ou seja, o personagem maior ele aparece sempre, desculpa, o personagem mais importante aparece maior do que os outros, tá? Não são gigantes, igual um certo canal de história promoveu durante um certo tempo, tá? Também não são alienígenas de forma alguma, tá? Isso é usado até os dias de hoje. Mesmo que aqui o efeito seja meio 2D, né, não haja profundidade na imagem, artistas mais contemporâneos, como por exemplo Jacques-Louis David, usam a mesma coisa. Veja essa famosa imagem do Napoleão. Ah, ele está gigantesco. Olha os soldadinhos aqui embaixo. Agora confessa, você nunca reparou nesses soldadinhos aqui de baixo, né? Você vê, né? Ou seja, então nós temos aqui aparentemente a elite do local, né? E os impostos que são recebidos. Do outro lado está a guerra. E em quase todas as cidades do mundo há monumentos a batalhas, a guerras ou coisas parecidas. É como se houvesse uma constante necessidade de reforçar essa mensagem. Olha, essa riqueza que a gente desfruta tem uma origem do sacrifício de algumas pessoas, certo? Pois bem, nessa imagem aparece o governante com seus soldados, né, seus inimigos e o carro de guerra, aonde nós estamos chegando no ponto essencial, tá? Esse carro de guerra, pessoal, que essa carroça, que era usada como uma plataforma de ataque, né, por quem manobrava ela, que era o próprio governante, era uma invenção recente. Os sumérios, na verdade, são aparentemente o primeiro povo que inventou a roda ou usou uma roda num veículo, tá? Nós não sabemos ao certo. Isso aqui, pessoal, é quase equivalente a um caça moderno em combate. Se vocês querem ver a parte técnica de como funciona na batalha um carro de guerra, o livro do John Keegan, que eu falei no último vídeo, Uma História da Guerra, explica bem isso aí, tá bom? Veja, por que o governante quer aparecer com essa máquina de guerra? Ela deve ser muito cara. Olha só o nosso amigo Donald Trump, atual presidente americano, tá? Ele também, essa semana, né, que eu estou falando aqui em comecinho de abril, fez um anúncio de um novo caça, né, de guerra, que é hoje, possivelmente, a máquina militar mais cara que nós temos no arsenal dos exércitos modernos. Por que mostrar essa imagem? Muito simples, é mostrar poder, né? Até o presidente Bush, um antecessor, ele inclusive tem uma cena importante no final da guerra do Iraque, que ele foi num porta-aviões e desceu de um caça militar, né? Ou seja, o que o Trump está fazendo aqui, e o seu assessor de marketing que está trabalhando, não deixa de ser a mesma coisa que está acontecendo aqui. Governantes e máquinas militares formam uma excelente combinação quando você quer demonstrar poder. É claro, a sensibilidade moderna não permite mais que na Casa Branca você tenha uma cena de uma explosão onde milhares de pessoas estão morrendo, né? Tipo, você não vai chegar no salão oval e vai ter, sei lá, a foto de um bombardeio do Vietnã, né? Mostrando o poder colossal da força americana. Pegaria mal pra caramba, né? E aqui tem um ponto onde eu quero encerrar essa discussão aqui, né? Da mesma forma que a arte contemporânea desconstruiu
os preceitos da arte antiga, né? Ou seja, sempre fez um jogo de mostrar a oposição, ou, por exemplo, pegar o Picasso aqui, né? Se você desenha as coisas anatomicamente perfeitas, sei lá, o nosso amigo Napoleão, você, um cubista, não vai fazer isso necessariamente, como Portinari, que é influenciado pelo Pablo Picasso, tá? Aqui nós temos algo parecido que recentemente ocorreu, né? Essa cena talvez vocês conheçam, né? Quem for da minha geração conhece com certeza, né? Essa foto foi batizada do Rebelde Desconhecido, é do Jeff Widener, né? Foi um fotógrafo que acompanhou o chamado Massacre da Paz Celestial lá na China em 1989. Essa cena é quase a desconstrução desses milhares de anos de imagens de atropelamentos, né? Então nós estamos vendo uma coluna de tanques que representa a essência do Estado chinês, tá bom? E os manifestantes, né, que lutavam por melhores condições lá na China, né? Essa cena foi tirada e nos momentos onde esses tanques param e deveriam ter atropelado o cara, né? Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com esse rapaz, né? Ou seja, e na China há uma enorme censura sobre essa imagem. Ou seja, né, os governos atuais eles temem mostrar cenas de atropelamento, ao contrário dos governantes antigos que adoravam mostrar. Mas seja o caso de mostrar atropelamentos ou esconder eles, percebam o poder da arte, tá? Tudo bem? Acho que é isso por hoje, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau. Ixi, voltamos pro Trump.